na verdade, é um trecho. Nós precisaríamos ler o capítulo 18 de 2 Reis e o capítulo de número 19. Então, para a gente conseguir entender do que se trata esse versículo, nós precisaríamos ler esses dois capítulos, capítulo 18 e o capítulo 19. Quem entendeu, diga amém. Então, seria uma leitura um pouco extensa, mas para a gente ganhar tempo, eu explico para vocês e eu falo aquilo que Deus colocou no meu coração para eu ministrar a tua vida nessa noite. Amém, queridos? Então, do que se trata esse texto? Primeiro, esse texto fala de um dos reis de Judá. Nesta época, o reino de Israel, a nação de Israel, estava dividida em duas partes. Um reino chamado Reino do Norte e um outro reino chamado Reino do Sul. Existem pessoas que fazem confusão quando vai entender esse jogo, né? Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte é chamado de Israel. Quem entendeu, diga amém. Então, quando você lê uma passagem dizendo, porque o povo de Israel, porque a nação de Israel, quando você lê essa expressão, por exemplo, em Crônicas, quando você lê no livro de Reis, você está lendo sobre o Reino do Norte. A capital do norte se chamava Samaria. Depois nós temos o Reino do Sul. Esse Reino do Sul é chamado de Judá, e a capital é Jerusalém. Nesta época aqui, o Reino do Norte já tinha sido destruído. O Reino do Norte era um reino maior, eram 10 tribos que faziam parte do Reino do Norte. E esse Reino do Norte ele já tinha sido destruído. Quem entendeu, diga amém. Qual nação que tinha destruído o Reino do Norte? A nação dos assírios. Então os assírios, eles já tinham destruído todo o Reino do Norte. Na verdade, os assírios tinham destruído todos os povos, as nações vizinhas. Eles já tinham destruído o Reino do Norte, e agora eles estavam ameaçando o Reino do Sul. O Reino do Norte já não existia mais. A população do norte já tinha sido levada para o cativeiro, já tinha sido destruída, e muitos já tinham migrado para o sul. Agora esse rei Senaqueribe, ele começa a ameaçar o reino do sul. Ele começa a ameaçar o rei lá de Judá. Quem que era o rei de Judá? Era Ezequias. E as palavras de Senaqueribe eram palavras de ameaça. Ele dizia, da mesma forma que o reino do norte foi destruído, da mesma forma que as outras nações foram destruídas, vocês também serão destruídos. Se os deuses das nações vizinhas não puderam livrá-los, o Deus de vocês também não poderá livrá-los da minha mão. Quem entendeu, diga amém. Então a história que nós estamos lendo é desse rei que era do sul, chamado Ezequias. Só que bem diferente do reino do norte, o rei Ezequias, ele era um homem de Deus. E se você não conhece a história do rei Ezequias, o rei Ezequias, ele era descendente de Davi. Ele foi um dos descendentes de Davi. É certo que ele viveu mais de 300 anos depois que Davi viveu, mas a Bíblia vai dizer que ele andou nos mesmos passos, nos mesmos caminhos que Davi. Esse rei Ezequias, quando ele começou a reinar, a primeira reforma que ele fez não foi uma reforma na estrutura da cidade. A primeira reforma que ele fez não foi no saneamento básico daquela cidade. A primeira reforma que ele fez foi: nós vamos novamente cultuar a Deus. Deus estará presente no nosso meio, Deus estará presente no meu reino. Entenda, quando você chama a presença de Deus para a tua vida, quando você chama a presença de Deus para o teu casamento, quando você chama a presença de Deus para a tua finança, quando você chama a presença de Deus para a tua história, Deus peleja as tuas pelejas, Ele se faz presente e Ele garante a tua vitória. Por isso que nessa noite nós vamos trazer a presença de Deus para o nosso meio, e nós iremos vencer, porque Ele vai pelejar as nossas guerras. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso, aleluia. Diga glória a Deus. Então Ezequias falou: nós vamos fazer o certo. Tira toda idolatria. Tira toda idolatria de Judá. Quem entendeu, diga amém. Tudo aquilo que
mentira seria mais ou menos você falar: a partir de hoje aqui nessa casa, você chegar na tua casa e falar: a partir de hoje nós não vamos mais ouvir música do mundo aqui nessa casa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora, a partir de hoje, nós não vamos falar mais palavrão aqui nessa casa. A partir de hoje, quando a gente sentar para comer, nós vamos orar. Toda vez que nós vamos comer, nós vamos orar. Toda vez que nós vamos dormir ou que nós acordarmos para sair de manhã, nós vamos orar e entregar nossa vida para Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Isso é uma reforma. E isso é um compromisso que a pessoa assume com Deus. Ezequias falou: a partir de agora, Deus estará conosco. Aleluia. Então nós vamos andar na presença de Deus. Só que quando você se posiciona, quando você assume um compromisso com Deus, você muda. E o adversário, ele percebe. Quem está entendendo, diga amém. Ele começa a articular, ele começa a trabalhar para tirar eu e você do propósito. Isso acontece na igreja, isso acontece na nossa vida particular, na nossa casa. Isso acontece quando nós nos posicionamos. Então Ezequias se posicionou. Esse rei Senaqueribe, ele veio destruindo tudo, tomando tudo, até que ele enfrenta o rei Ezequias. E a primeira estratégia que Senaqueribe usa para atingir Neemias, a primeira estratégia é a estratégia da ameaça. Qual que é a primeira estratégia? Está fraco. Qual é a primeira estratégia? Ameaça. E sabe o que eu descobri com a Bíblia? Que o adversário, ele pode ameaçar. Sabe o que eu descobri nas Escrituras? Que ele pode ameaçar. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor bramando como um leão. Ele não é um leão, mas ele brama como um leão para tentar fazer você recuar, para tentar fazer você sentir medo. A estratégia de Senaqueribe era causar medo, era causar pavor, era causar pânico em Ezequias. Só que Ezequias, ele era um homem de Deus. E quando o Senaqueribe começou a ameaçar Ezequias, sabe o que Ezequias fez? Ele se colocou na presença do Senhor e ele entregou aquela ameaça para Deus. Ele clama ao Senhor: eu não sei aquilo que o adversário tem te ameaçado, eu não sei se ele tem ameaçado alguma área da tua vida ou alguém da tua casa, mas toda ameaça, ela vai cair por terra em nome de Jesus. O diabo tem dito que vai destruir, o diabo tem dito que você não vai prosperar, o diabo tem dito que a igreja vai fechar, o diabo tem dito que essa obra não vai para frente, mas toda palavra de ameaça, levanta a tua mão para o céu, toda palavra de ameaça, ela vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Antes de eu continuar, diga para essa pessoa do teu lado: não tenha medo de ameaças. Não tenha medo de ameaças. Fala assim para ele: o adversário pode te ameaçar, O adversário pode te ameaçar, mas ele não pode tocar em você. ele não pode te tocar. Olha aqui para mim. Ele pode ameaçar, mas ele não pode tocar. Ele pode ameaçar, eu vou repetir: ele pode ameaçar, mas ele não pode tocar. Ele não pode tocar nenhum fio da tua cabeça. Ele não pode tocar em nenhuma parte do teu corpo. Ele não pode tocar em ninguém na tua casa. E se Deus permitir tocar, Deus permite. Se Ele permitir, Ele tem propósito. Fora isso, Ele não permite. O adversário não toca, pois o Senhor está conosco. Dá um glória a Deus e exalte ao Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome, Senhor. Aleluia. Então, em primeiro lugar, o adversário é uma ameaça. Segunda lição que eu tenho nesse texto: a nossa fé, ela é provada. Fala para o seu irmão do lado: a nossa fé é provada. Nossa fé é aprovada. Porque a fé de Ezequias foi provada. Aleluia. A fé de Ezequias foi provada. Porque Ezequias, ele tinha um exército. Ezequias, ele tinha condições de enfrentar aquele adversário, mas não seria uma luta igual. Não seria uma luta compatível. Porque Ezequias, ele tinha um exército, mas o exército do inimigo era muito maior do que o teu exército. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então a fé dele foi provada. Glória a Deus.
E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus ministrou isso no meu coração. Aleluia. O cristão, ele tem a sua fé provada. Esse ano de 2025, começa a lembrar aí, começa a trazer uma retrospectiva. Em algum momento nesse ano, a tua fé foi provada. Quem concorda, diga amém. Amém. Saúde às vezes é na vida financeira, às vezes é uma situação em casa que acontece. Em alguns momentos desse ano, a minha fé foi provada. Ezequias teve a sua fé provada. Só que quando ele teve a sua fé provada, sabe o que ele fez? Ele se apegou em Deus. Aleluia. No momento em que ele teve a fé provada, ele se apegou nas verdades que já existiam dentro do coração dele. Glória a Deus. Eu não sei como que é com você, eu não sei como que é a tua fé, eu não sei como é o teu relacionamento com Deus, mas a minha convicção é essa: se o Senhor me sustentou até aqui, Ele vai continuar sustentando. Posso ouvir amém, queridos? A minha convicção é essa: se Deus manteve até aqui, Ele continua sendo fiel e Deus não mudou. A minha convicção é essa: que Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e eternamente. Deus não mudou. Eu não sei como que está a tua convicção, mas se a tua fé tem sido provada, se apega em Deus, porque Deus não mudou. Se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar sustentando, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Você pode glorificar a esse Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor essa noite? Posso ouvir amém, querido? Ezequias então se apega em Deus. Glória a Deus. Daí vem a palavra que eu acabei de ler para vocês. Daí vem o tema, o texto que eu li, 2 Reis 18, versículo 19. Que confiança é esta? Em que te estribas? Em uma outra tradução, que foi o que eu li aqui, que confiança é essa que você confia? Onde que está a tua confiança? Glória. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E essa palavra tem falado no meu coração. Aleluia. Onde que está a tua confiança? Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Quem perguntou isso para Ezequias? Deus. Quem perguntou isso para Ezequias foi o próprio inimigo. Que confiança é essa que você está confiando? Que fé é essa que você tem, que Deus vai fazer um milagre e vai te livrar das minhas mãos? Quem está entendendo, diga amém. Que confiança é essa? Que confiança é essa que quando o médico diz que não tem jeito, que confiança é essa que você tem de que Deus é o médico dos médicos? Que confiança é essa que você tem na certeza de que se uma porta fecha, Deus abre uma porta maior para nós? Glória. Que confiança é essa de saber que é Deus que nos sustenta, que é Deus que supre, que é Deus que envia a provisão, que é Deus que envia o maná, que é Deus que envia todos os dias a provisão dele na minha casa e na tua casa? Que confiança é essa? É essa confiança que nós devemos ter em Deus. O que a Bíblia fala sobre confiança? Primeiro, a Bíblia fala que maldito o homem que confia em outro homem. Se a minha confiança está nele, ou nela, ou naquele outro, eu estou perdido. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia em outro homem e que faz do seu braço a sua força. Sabe o que é isso? Que confia em si mesmo, que confia no seu recurso, que confia no seu intelecto, que confia nas suas condições. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus. A nossa certeza é que a última palavra, ela é de Deus. Deus está falando com alguém nessa noite. A última palavra é de Deus. O médico pode ter dito que não tem jeito. Deus, ele é o médico dos médicos. O advogado disse que é causa perdida, mas Deus, ele é o nosso advogado e o nosso justo juiz. A última palavra não é do homem, a última
Ezequias estava totalmente em Deus. Oh, glória. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quando ele ouviu essas palavras, que confiança é essa que você confia? É Deus. Aleluia. Sabe o que Ezequias fez? Aqui eu vou encerrar. Sabe o que ele fez? Daí a gente precisa virar a página e ir lá no capítulo 19. Deus levantou um profeta. Fala para o seu irmão do lado: Deus vai levantar alguém na tua vida. Vai levantar alguém na tua vida. Deus levantou um profeta. Aleluia. E essa história que eu estou contando para vocês de Ezequias, tem um profeta envolvido nela, que é um profeta chamado Isaías. É tão verdade isso, que essa mesma história que você está ouvindo eu contar aqui para você, essa mesma história, ela aparece lá no livro de Isaías, porque Isaías também contou esse relato. Sabe o que Ezequias fez? Foi para o templo orar. Aleluia. E Deus levantou o profeta Isaías Glória. com uma palavra profética para ele. E essa palavra eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Quem está pronto para ouvir, diga amém. Amém. Sabe qual foi a palavra profética de Isaías? Isaías falou para ele assim: Rei, não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. Aleluia. Não se preocupe, porque nenhuma flecha será lançada sobre a cidade de Jerusalém. Nenhuma flecha, nenhum dardo adversário vai entrar aqui, porque o Senhor, Ele está dando a vitória nesse dia de hoje. O Senhor nessa noite, Ele está dizendo para você: não se preocupe, Ele já está dando a vitória, Ele já está liberando a vitória. Levanta sua mão para o céu. Ele já está liberando a vitória sobre a tua casa, Ele já está liberando a vitória sobre o teu casamento, Ele já está liberando a vitória sobre os teus filhos, Ele já está liberando a vitória sobre a tua vida financeira, Ele já está liberando a vitória. Levanta a sua mão. Ele já está liberando a vitória sobre a tua casa, sobre a tua história. O Senhor está te dizendo: não temas, eu sou a tua vitória, eu sou a tua resposta, diz o Senhor para você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O pessoal que estava na aula de teologia ontem, Tiago estava na aula, irmão Rose estava na aula, mais alguém? Acho que tem esses daqui, né? Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo. Não está escrito lá no Salmo 91? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Deus enviou um anjo, que foi lá no arraial dos assírios, e grande foi a vitória.